noite, pessoal, tudo bem? Professor Guilherme. A gente vai continuar aqui após essa doideira aí desse vírus, né? A gente vai poder falar um pouquinho sobre nossa continuidade na aula de estruturas hiperestáticas. Então, a gente viu nas últimas aulas algo relativo aos tipos de apoios, né? Nós verificamos algumas vigas, fizemos análise estrutural de algumas vigas isostáticas e comparamos com as vigas hiperestáticas, utilizamos o software a favor da gente, para a gente poder verificar isso. Só que a gente precisa dar continuidade no embasamento e finalização dessa unidade, tá bom? Então, para a gente finalizar, né, essa unidade, é importante a gente definir algumas coisas, né? Uma das definições, né, alguns tipos de estrutura que tem alguns outros graus de hiperelasticidades. No caso, quais, né? Como que a gente considera, quando que a gente acha que uma estrutura é ou não com múltiplos graus hiperestáticos? O que a gente fez na sala foi basicamente algo mais simples, né? Mas aqui a gente vai estar voltado a algo um pouquinho mais complexo. Lembra que a gente comentou que quanto maior o grau de hiperelasticidade, mais complicado é para a gente poder calcular uma estrutura. Tá? Então olha só que interessante. Uma estrutura é considerada com múltiplos graus de hiperelasticidade quando o número de reações desconhecidas excede o número das equações de equilíbrio da estática. Isso ficou claro para a gente nas últimas aulas que a gente pôde verificar isso. Porém, não são só as vigas que têm esses múltiplos graus de hiperelasticidade, correto? Né? Então se a diferença for maior que 1, né, o Gzinho lá, o grau de hiperelasticidade for maior que 1, ela é conhecida como uma equação hiperestática, né? uma viga hiperestática. Né? Se uma vez conhecidas as reações, for impossível determinar os esforços das seções ao longo da estrutura, utilizando as equações de equilíbrio, então a estrutura é hiperestática internamente e pode ter seu grau igual ou superior a 1. Então, olha só. Então, se uma vez conhecidas as reações, for impossível determinar os esforços, né, das seções ao longo da estrutura, utilizando as equações de equilíbrio, então a estrutura é hiperestática internamente. Então nós temos as hiperestáticas internas e hiperestáticas externas. A gente vai ver um pouquinho mais na frente agora como que funciona cada uma delas. Tá? Então vigas com múltiplos graus de hiperestáticos, né, são o quê? São as vigas com múltiplos graus, são definidas em função das suas reações de apoio e suas rótulas. Lembra que a gente comentou de rótula? Quando a gente tem uma rótula ligando essa viga, né, a gente tem o que? O aumento de uma reação de equilíbrio. Então a gente consegue facilitar o nosso cálculo em relação à estrutura. Então, olha só, as rótulas geram então equações extras e são somadas nas equações de equilíbrio da estática. Tá bem? Então, lembrando, só para a gente lembrar, né, os tipos do vínculo, o apoio móvel, o apoio fixo, o engaste, né, a simbologia dela. Então nós temos aqui a simbologia do apoio móvel, do apoio fixo e do engaste, e aqui as reações provocadas pelos vínculos. No caso, a reação que nós temos no apoio móvel é apenas a reação vertical, né, do apoio fixo horizontal e vertical, e do engaste, o momento, a vertical e a horizontal. Lembrando que cada tipo desse aqui de apoio, né, a gente tem que lembrar que ele gera um grau de mobilidade retirado. Então olha só, nós temos aqui uma reação vertical, então nós temos um número de grau de mobilidade. No apoio fixo 2 e no engaste 3 e assim por diante, no caso, para-se no 3. Né? Então olha só que interessante, vamos estudar aqui um exemplo de uma viga com 4 graus hiperestáticos. Como que vai funcionar? Então olha só, as vigas são estruturas fundamentais nas construções, como vigas de múltiplos graus hiperestáticos, podemos ter que tipos? Então olha só esse tipo aqui que é interessante, né? Nós temos aqui um apoio fixo, 2, 3, 4 apoios fixos, mais uma rótula aqui segurando essa, ou dente Gerber, como vocês, não sei como vocês aprenderam, mas é importante relembrar, né? Essa rótula aqui, né, gera uma equação pra gente. Então olha só que interessante, reações. Quantas reações nós vamos ter aqui nessa viga? Nós temos duas. Então nós temos duas reações vertical e horizontal no apoio A, 2 no apoio B, 2 no apoio C e 2 no apoio D. Né? No total, somando 8 reações de apoio. Então olha só que interessante, essa viga está bem o quê?
bem sustentada aí por apoios, né? A gente está conseguindo travar em 2 movimentos essa viga, é bem interessante. Né? Quantas equações nós temos? Nós temos 3 equações. Momento, somatória das verticais e somatória das horizontais. E a rótula? Nós temos uma rótula. Então esse dente Gerber aqui, ele auxilia na gente para quê? Para aumentar a nossa contabilidade lá nas equações das estáticas. Tá? Então olha só que interessante. Qual que é o grau de hiperacidade desta viga então? Então o grau seria o quê? Seria 8, né? Menos, seria o quê? As equações da estática mais a rótula que nós temos lá, totalizando 4. Então olha só que interessante. Essa viga é uma viga o quê? É uma viga com grau de hiperacidade maior que 1, então é de múltiplos graus de hiperacidade. Então eu já comecei a estudar esse tipo de viga e esse tipo de estrutura aqui na nossa videoaula. Tá bem? Outro exemplo aqui interessante pra gente, ó, viga com 3 graus hiperestáticos. No caso aqui nós não temos nenhuma rótula, então a gente pode verificar, né, quantas reações nós temos. Então são 2 reações por conta de apoios fixos A, B e C em cada apoio, né, totalizando 6. Né, e quantas equações nós temos? Lembrando 3 novamente. Equações horizontais, verticais e momentos. Então somando 3. Rótula nós temos? Nenhuma. Então qual que é o grau de hiperacidade da nossa viguinha? Igual a 3. Né? Lembrando que quanto maior o grau de hiperacidade que nós temos na peça, mais difícil a gente calcular sem a utilização de software. Tá bem? Vamos lá. Pórticos com múltiplos graus de hiperestáticos. Então olha só que interessante. Nós vimos as vigas, né? E agora a gente vai ver os pórticos. Então olha só. Pórticos são estruturas formadas pela combinação de barras horizontais e verticais inclinadas entre si. Os pórticos são amplamente utilizados nas construções civis, principalmente em edifícios. Né? O que é um pórtico? Então vamos aqui verificar o que é um pórtico. Né? Então pórtico. A gente coloca aqui um pórtico na internet, a gente consegue verificar várias imagens aqui de pórticos. Né? Então olha só que interessante, essa ponte rolante é um pórtico. Né? Em estruturas convencionais, nós trabalhamos com muitos tipos de pórticos. Né? Olha isso aqui que interessante, São Francisco de Paula. Um pórtico bem bonito, bem interessante, né? Pórtico na frente de fachada de residência, olha lá, ponte rolante, muito utilizado em pórtico, pórticos em entradas de residências. Então nós temos aqui vários tipos de pórticos. Tá? Então como que funcionam os pórticos? Né? A maioria dos arranjos estruturais utilizados é hiperestática, você lembra que a gente falou sobre isso? Para os pórticos, de um modo geral, o grau de hipergeometria é dado pela fórmula. Então olha só que interessante. Altera-se um pouquinho, né, essa condição, porque a gente tem uma condição de barras conectadas na rótula. Né? Então existe uma certa forma de a gente poder conectar esse tipo de barra na rótula. Então olha só, né, o grau de hiperacidade vai ser o quê? Né? Ou grau de hipergeometria. Seria o R, as reações de apoio que já são conhecidas, né? As equações de equilíbrio e o número de equações referentes à rótula dado pela fórmula. R igual a barras conectadas à rótula menos 1. Então tudo aquilo que tiver conectado à rótula, a gente vai subtrair 1. Tá bem? Como que a gente vai tratar desse ponto? Então olha só, quando o pórtico apresenta o anel fechado, ele acrescenta mais do que 3 incógnitas no número de apoios, exceto nos casos das treliças. Então olha só que interessante, ele está bem fechado aqui. Vamos fazer o estudo dele? Né? Então olha só que interessante. Nós temos o que? 2 apoios fixos, né? Cada um gerando 2 graus aqui de hiperacidade. Porém, quando a gente tem um anel fechado, ele acrescenta mais 3 reações de apoio. Quer dizer o quê? Que ele está muito bem conectado. Então, cada barra dessa aqui, né, vai ser o quê? Vai acrescentar mais 3 incógnitas para a gente. Então, olha só. A reação de apoio. Perdão. As reações. Quantas reações nós temos? Então, reações de apoio são 2, né, em cada apoio. Né, e mais a do anel fechado, que apresenta mais 3 incógnitas para a gente. Né? Equações da estática, nós já sabemos que são 3, né, e as rótulas 0. Totalizando o grau de hiperacidade que nós temos, 7 menos 3, totalizando 4. Tá bem? Então lembrar dessa regrinha do pórtico e anel fechado, que aí aumenta o número de incógnitas, a gente consegue fazer o travamento da parte inferior desse pórtico, fazendo com que ele não se movimente. Então se a gente trava o pórtico na parte de baixo, a gente ganha reação de apoio. A gente ganha reação aqui para a gente poder travar melhor essa
essa estrutura. Menos no caso de treliça. Quando a gente fala de treliça, a gente está falando de outra situação. Tá bem? Aí, quanto o pórtico apresenta o anel fechado, ele acrescenta mais 3, né? Então, a gente pode ver aqui, né? Então, pessoal, voltando aqui, né? Arrumei o slide aqui para a gente poder dar uma olhada. Então, reações que nós temos nesse novo pórtico. Então, são 3 nesse apoio engastado aqui desse lado, mais 2 nesse apoio aqui fixo e mais 2 nesse apoio fixo, totalizando 7. Né? Equações da estática. Nós temos o que? Nós temos aí igual a 3, né? Então o grau de perasticidade, né? Por a gente não ter rótula no caso, né? Lembra que no passado aqui a gente tinha rótulo, opa, né? Perdão, nós não tínhamos rótulo aqui, então ficou desta forma aqui o grau de perasticidade igual a 4, tá bem? Indo pra frente, peraí que tá cortando aqui, eu vou pausar só um segundo. Então, nós vamos... Ixi, tá pegando aqui a tela. Então, bom. Então, vimos os pórticos. E aí nós temos, então, as treliças com múltiplos graus hiperestáticos. Aí peço desculpa pelos erros aí na passagem das aulas. Né? Um jeito novo aí que a gente está tentando ministrar a aula para a gente poder aprender. Demora um pouquinho, então... vamos ver a continuidade, tá bom? Então as treliças, então nós temos também treliças com múltiplos graus de hiperestáticos e a equaçãozinha também altera-se um pouco. Então as treliças são amplamente utilizadas em coberturas, pontes, edificações, etc. para determinar a determinação do grau hiperestático. Né? As incógnitas a serem resolvidas na treliçação. Então nós temos o número de barras, que é importante para a gente, as reações de apoio, né, em função do tipo de vínculo que a gente já viu anteriormente, né, e para uma estrutura isostática, a soma dessas incógnitas deve ser igual a 2 vezes o número de nós. Então olha só que interessante. Então o número de incógnitas deve ser igual a 2 vezes o número de nós. Então a gente tem que contar o número de barras e o número de nós, e o número de nós a gente multiplica, né, por 2 no caso, tá bem? Então sendo n o número de nós. Isso significa que para cada nó da estrutura teremos duas equações, né, que seria o grau de perasticidade, seria dado pelo quê? Seria número de reações mais número de barras menos 2 vezes o número de nós. Quando G é igual a 1, a estrutura será uma vez hiperestática e assim por diante. Então vamos pegar um exemplo aqui. Olha só que interessante. Uma treliça externamente hiperestática. Então olha só, as treliças podem ser externamente hiperestáticas ou internamente hiperestáticas. Seguindo a fórmula dada, podemos verificar diferentes tipos de treliças com 2 graus de hiperesticidade. Então, olha só, a incógnita para esse caso é a reação de apoios em uma das barras centrais. Portanto, a estrutura é 2 vezes externamente hiperestática. Então, vamos dar uma olhada? Reações. Nós temos 2 apoios segurando essa treliça. Né? Esses 2 apoios são apoios fixos, cada um, né, com 2 reações de apoio, totalizando 4. Número de barras que nós temos. Número de barras são 14. Vamos contar junto? 1, 2, 3, 4, 5. Opa. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. E número de nós? Então estão bem explícitos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nós. Então aqui não é nó, porque são barras que estão passando uma na outra. Então é amarradas entre si. Então n igual a 8, 2 vezes n igual a 16, totalizando 2 vezes peristática. Então vamos a outro exemplo. Né? Então nós temos aqui, nesse caso específico, as barras se cruzam em x, apenas se cruzam, mas não estão ligadas, igual no caso anterior. Né? Aqui, então, para esse caso, os forços, portanto, a estrutura 2 vezes internamente peristática. Então vamos lá, reações. 3. Então, 2 nesse ponto e uma desse lado. Barras, 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 barras. Número de nós, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24. Então nós temos grau de perasticidade 3 mais 23 menos 2 vezes 12, totalizando 2 vezes. Né? E aí nós temos aí algumas tarefinhas, né, que a gente tem que fazer, né, para a gente dar continuidade aqui na aula.
né? Então, uma estrutura é considerada com múltiplos graus de praticidade quando, né, preencha a frase, né, com a resposta correta sobre o múltiplo grau de praticidade. Então vamos ir lendo e vendo se a gente compreendeu a disciplina. O número de reações desconhecidas, né, é menor do que o número das equações de equilíbrio da estática. E esta diferença é inferior a 1. Então, uma estrutura é considerada com múltiplos graus quando é inferior a 1? Não, negativo. Né? O número de reações desconhecidas excede o número das equações de equilíbrio da estática. E essa diferença é superior a 1? Então, possivelmente, né? Tá amarelo aqui, né? Mas vamos para frente, vamos ver as outras. Né? O número de equações, né? Vamos lá. O número de reações desconhecidas excede o número de equações. E esta diferença é inferior? Não, também. O número de reações desconhecidas é menor do que o número das equações do equilíbrio da estática. Essa diferença é superior a 1? Opa, o número de reações é menor do que o número das equações de equilíbrio da estática? Não, né, gente? Né? O certo seria, né, o número de reações desconhecidas excede o número das equações. Né? Não é menor do que o número das equações. Tá? Nunca vai ser menor. Tá? O número, nós temos 3 reações de apoio, né? E as reações... nós temos 3 equações da estática, as reações sempre vão ser maiores, né, não menores. O número de reações desconhecidas não tem relação? Pô, claro que tem relação. Então, a correta é a B, letra B. Tá bom? Exercício 2. Né, para que as áreas de lazer de 2 prédios de um hotel localizadas no topo fossem unidas e os hóspedes pudessem circular uma para outra, foi criada uma viga de transição entre elas. O modelo proposto para essa viga foi dado e cabe você resolver o grau de praticidade do elemento. Assinale a resposta correta e contém o grau de praticidade. Então essa aqui é a viga que nós temos colocada lá, né? Ela está engastada em ambos os pontos. Lembrando que nos engastes nós temos 3 reações de apoio de cada lado, né? E aí entra lá a equação que nós temos, né? Grau de praticidade vai ser igual ao número de reações menos o número de equações mais as rótulas. No caso, reações são 6, né? 3 de cada lado. Equações 3, porque nós temos a horizontal, vertical e o momento, né? E o R de rótula 0, grau de praticidade igual a 3, letra D. Tá? Mais uma aqui do Faça Valer a Pena. É bom vocês treinarem esses exercícios para vocês poderem ficar craques, lerem o material que a gente que tem no nosso disponibilizado no AVA nosso, né, para vocês poderem ficar treinados a par da disciplina, tá bem? O Shopping Center quer ampliar seu tamanho e criar uma galeria para lojas. Para isso, um modelo de pórtico foi proposto. Entre os pontos A e E ficarão as lojas, né, então entre o A e o E ficarão as lojas, entre o E e o F, né, será o corredor de acesso para fixado na estrutura já pronta. Seu desafio profissional é calcular o grau de preço do pórtico. Vamos lá, então pórtico comum A, B, C, D, E e F, né, com alguns apoios, né? Então quais são as reações de apoio desse pórtico? Então nós temos 3 reações de apoio aqui nesse apoio engastado, 2 nesse fixo e mais 2 nesse fixo, né? Mais uma rótula em cada ponto aqui que nós temos o ponto D e no ponto B. Então olha só que interessante, como que fica a nossa equação? O grau de praticidade vai ser igual as reações menos as equações mais as rótulas. Reações 3, 6, né, 9. Correto? Então vamos dar uma olhada aqui. Ixi, travou aqui o computador. Aí, pessoal, voltando, teve um errinho aqui na disciplina, mas vamos voltar e verificar o pórtico do exercício 3. Então nós temos aqui um apoio, né, engastado, um apoio fixo, outro apoio fixo. Quais são as reações que nós temos aqui? Então 3 reações de apoio aqui, né, 2 reações de apoio aqui, mais 2 reações de apoio no ponto F. Então nós temos totalizando 7. Tem alguma rótula? Não, não tem nenhuma rótula. Então nós temos equações 3 e rótulas igual a 0. Grau de praticidade, então, igual a 4. Né? Então, alternativa A lá para a gente poder resolver esse exercício. Dá para a gente transformar esse pórtico em outra estrutura? Daria também para a gente transformar.
né? Poderia transformar, alterar os apoios, né? Colocar tudo apoio fixo e colocar algumas outras rótulas para a gente manter esse grau de hiperacidade igual a 4. Né? Então também daria para a gente poder verificar dessa forma. Então se eu coloco aqui um apoio, né, engastado, outro apoio engastado e mais um apoio engastado, então ficaria 3, 6, 9. 9 reações de apoio, né? Equações nós temos 3 e quantos rótulas? Colocaria mais 2 rótulas aqui em cada ponto, né? Ou dentes Gerber, como vocês aprenderam aí. Né? Então o grau de precisidade ficaria 9, né? Menos 3 mais 2, 5, totalizando 4. Tá? Então daria para transformar esse pórtico aqui também em outro tipo de estrutura. Lembrem-se, quem dá as cartas é o projetista. Então vocês, quando vocês estiverem fazendo o tipo de estrutura, vocês que vão definir os tipos de apoio, os tipos de rótulo, os tipos de engaste que terão na sua estrutura. Tá? Então vocês fazendo essa alteração, vocês modificam os momentos da peça. Então é isso que vocês precisam entender. Alterando os momentos da peça, onde tem momento precisa de aço. Precisou de aço, a gente precisa fazer uma estrutura, né, bem dimensionada. Tá bem? Então essa primeira aula fica por aqui. Tá bom? Valeu, obrigado.